Olá, que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar e começando o nosso momento juntos. Programa A Vida em Foco chegando aí na sua casa. Obrigada por sintonizar na TV Evangelizar, seja pelo canal aberto do digital, seja pelo satélite, mas estamos também no YouTube, então aproveite para dar essa boa notícia para a sua família, TV Evangelizar Oficial. Hoje nós vamos entender um pouco mais como funciona o processo de beatificação de um futuro santo, de canonização, quais são as etapas, né? Como que tudo começa? Qualquer pessoa pode dar entrada? Vamos entrar nessa história, conhecer um pouco mais e aproveitar para falar de um futuro santo, mais um brasileiro. Olha que alegria. Vamos falar sobre o padre João Francisco de Siqueira Andrade e quem vai nos trazer essas informações, ela está lá em Petrópolis, lá da Diocese de Petrópolis, a irmã Maria Aparecida Santana vai nos dar essas explicações no dia de hoje. E vamos falar sobre a saúde na terceira idade. Quais os cuidados que são necessários, seja para quem já faz uma vida de exercício e está na terceira idade ou para aqueles que vão começar a partir desta melhor idade. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Agora eu quero conversar com alguém que entende desse processo de beatificação, especificamente do Padre Siqueira, mas a gente quer ter uma ideia geral de como funciona o início do processo, quais são as etapas, mais ou menos quanto tempo que dura, né, um processo de canonização. Então eu vou conversar com a irmã Maria Aparecida Santana de Souza, que é vice-postuladora da causa de beatificação do Padre Siqueira. Irmã, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Carol, boa tarde a você, bem como aqueles que acompanham a programação da TV Evangelizar. É um prazer aqui estar. Eu que agradeço, irmã. Eu queria começar primeiro entendendo um pouco, né, para a gente dar uma ideia para a nossa audiência hoje de quais são os primeiros passos de uma canonização, porque muitas vezes a gente vê falar, né? Virou venerável, é um servo de Deus, é um venerável, vai beatificar, mas a gente não sabe exatamente como isso se dá, né? Os primeiros passos ali, principalmente. Pode explicar pra gente, irmã? Assim, porém antes, eu gostaria só de recordar que todos nós temos essa vocação comum, que é a vocação à santidade. Verdade. Lá em 1 Tessalonicenses, temos a citação dizendo que esta é a vontade de Deus, que cada um de nós seja santo. Então, a santificação é essa vocação comum. E assim, apesar de ser um processo longo, existem várias fases, inclusive começar pela fase diocesana, né? É importante a gente ressaltar isso. Estou encaminhando um processo de beatificação que acontece na Diocese de Petrópolis, do servo de Deus Padre Siqueira. Estou como vice-postuladora. Mas esse processo tem duas fases principais, né? Que é a fase diocesana e depois a fase romana. E nesse contexto de apresentar essas fases, existem também características de um processo. Um processo ele pode ser uma causa, aliás, pode ser uma causa recente ou uma causa histórica. Falando do processo específico do Padre Siqueira, tem característica de um processo, uma causa histórica, porque já não existe mais pessoas que conviveram com ele, apenas pessoas que testemunharam de forma através dos escritos. Entendi. Então, o que define se ela é histórica ou não é se existem pessoas vivas que conviveram com o santo em questão, é isso? Exatamente. Tá. Nem sempre essa causa ela é igual. Existe a causa que é por martírio, existe a causa que é por virtudes. E aí abre-se um processo de investigação na fase diocesana, que é a fase onde o candidato à santidade torna-se servo de Deus. Entendi. E isso tudo é com base em documentos, irmã? Eu pergunto porque, assim, às vezes, quando é alguém que já tem, imagino, a fama de santidade, como dizem, né?
isso é preciso ser provado também, não é só uma percepção de quem está de fora. O que é que mostra para Roma, né, que acredito que vai ser o segundo passo, de que essa pessoa tem as virtudes, ou no caso o martírio? Na verdade, quem santifica é Deus. Deus é que santifica, mas o povo de Deus tem um papel fundamental, que o povo de Deus é quem descobre, de fato, o santo nessa caminhada terrena. Além de descobrir, o povo de Deus também espalha a fama de santidade. E a igreja oficializa vamos dizer assim, esses sinais de santidade na vida daquele candidato. Nem sempre é fácil, né, fazer essa investigação, apesar de ser um processo bastante burocrático, mas temos a grande alegria de ser algo que nos encanta por estarmos tratando de algo de fé. É um mistério. Estamos diante de uma vida virtuosa que testemunhou o Evangelho, que testemunhou a caridade, que testemunhou uma vida de fato verdadeiramente cristã. E isso muito nos encanta. Nem sempre é fácil, como eu disse, mas vale a pena acompanhar todas essas fases que fazem parte de um processo. Entendi. Irmã, e tem algum documento que é exigido? Assim, só para a gente ter uma ideia, eu imagino que seja cada caso muito específico, né? Mas que tipo de documentos que se levantam nesses momentos? Na fase diocesana, existe uma investigação feita pela comissão histórica, que é instaurada pelo bispo, bem como pelo autor da causa, que no caso é a nossa congregação. Essa comissão histórica faz uma investigação minuciosa da caminhada desse candidato à santidade, né, por onde ele andou, se deixou algum escrito, todos os passos dele, os escritos principalmente, como estamos tratando de uma causa histórica, todo esse material é analisado e percebido ali se de fato há sinais de santidade, além daquilo que as pessoas testemunham hoje em relação à sua intercessão. Tem graças alcançadas? As pessoas recorrem pedindo ajuda a esse candidato. Então, é verificado no decorrer da fase diocesana toda essa investigação que é feita pela comissão histórica. Além da comissão histórica, existe também o tribunal eclesiástico, que é também instaurado na diocese. Irmã, agora conta pra gente um pouquinho da vida do padre Siqueira. Ele é nascido em 1837, não é? Exatamente, no dia 16 de julho de 1837, na cidade de Jacareí, São Paulo. Ele nasce em Jacareí e morre em uma cidade próxima, que é São José dos Campos, também em São Paulo. Ele falece no dia 10 de abril de 1881, portanto, viveu apenas 43 anos. E nesse pouco tempo de existência da vida dele, ele foi capaz de deixar um grande testemunho de vida evangélica, um grande testemunho de sacerdote, ele pertencendo ao clero diocesano de São Paulo na época, e participa da Guerra do Paraguai. Nós estamos falando aqui da segunda metade do século XIX. Ele, quando foi ordenado, o ano da sua ordenação foi justamente o ano em que eu diria assim, explodiu a guerra na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Uruguai. E o padre Siqueira, justamente em 1864. E o padre Siqueira fica sensibilizado com aqueles homens que estavam sendo recrutados para participarem da guerra. E aí ele se alista no 7º Batalhão de Voluntários para participar como capelão, para socorrer as demandas espirituais daqueles que estavam lutando na guerra. E aí ele fica um pouco tempo como capelão, porque a saúde dele ficou comprometida. Imagina, em uma guerra, tantos horrores que ele presenciou. Ele regressa da guerra e nesse regresso ele se depara com um contexto social consequente de um país em guerra. E aí que vem a grande inspiração dele de criar
uma escola, é a escola onde eu estou aqui, a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, a casa fundada por ele em 1871 para cuidar exclusivamente de meninas pobres, se tratando do século XIX, onde o Brasil estava vivendo conflito armado com o Paraguai na Tríplice Fronteira. Estamos tratando também de um contexto da transição do regime da escravatura para o trabalho livre. Estamos tratando de um contexto de igreja também conflituoso, questão do padroado. Então, o Padre Siqueira ali encontra forças, mesmo com sua saúde fragilizada, para poder atender a demanda dessa população vulnerável. Estamos tratando aqui da mulher, a mulher órfã e também filhas das escravas, fruto da lei do ventre livre. Irmã, e é no mesmo período que ele funda a congregação também? Ele deixa as diretrizes, mais ou menos assim, as bases, para que posteriormente a sua sobrinha, a irmã Francisca Pia, funde a congregação. A congregação nasce após a sua morte, que é em 1906. Padre Siqueira deixa em testamento que o corpo docente da escola, uma vez organizado, posteriormente se torne uma congregação religiosa. E, de fato, isso aconteceu com a vinda da sua sobrinha, irmã Francisca Narcisa de Siqueira, que posteriormente se tornou irmã Francisca Pia. Nossa, que história bonita. Já dá para imaginar que vai ser uma causa muito bonita de ser estudada, né, irmã? Que bom, agradeço, viu, estar à frente. Formar aí, como a senhora disse, né, muito bem, é Deus que santifica, mas nós temos que facilitar esses caminhos, né, que Deus vai nos abrir. Então, obrigada por estar à frente dessa causa, por futuramente nos trazer mais um santo brasileiro aí. Muito obrigada, irmã, e obrigada por participar aqui com a gente também. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade, né, para a gente levar a figura desse grande homem diante da carência de referenciais que nós vivemos na sociedade. Trazer a figura do Padre Siqueira é apresentar um grande homem virtuoso que soube viver os princípios cristãos, princípios evangélicos, dando resposta concreta a uma realidade degradante na sociedade da época. Isso muito nos inspira. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando dessa história tão bonita. Obrigada, irmã, e seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar, tá? Um abraço. Obrigada, minha querida. Eu quero convidar você na próxima sexta-feira para vir até o Auditório Jesus das Santas Chagas. Então, você que é de Curitiba, região metropolitana, sabe o que haverá aqui? Um grande projeto que nós vivenciamos na obra Evangelizar, Músicas que Evangelizam. E você já vê a imagem de quem estará aqui fazendo esse show, Missionários Shalom. A entrada é gratuita e você basta se programar, chamar seus amigos a partir das 19 horas. Estaremos aqui com esse show presencialmente. Pode chegar um pouco antes, a partir das 18h30, você já consegue ter acesso ao auditório que abre as suas portas. Esse é um projeto que tem a realização da TV Evangelizar e leva até você as canções que tocam a alma e que fortalecem o espírito. Então, esperamos você, a sua família, seus amigos aqui no auditório, no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. Agora um recado para você da Vanessa com a Vision X. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo.
E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho, nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravadas, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E olha, depois do intervalo a gente vai falar sobre saúde, então, mas da pessoa que está já na melhor idade, né? Para não falar terceira idade, porque é a melhor idade, mas temos que cuidar da parte de exercícios, entender o que é possível fazer, o que vai fazer bem, o que é bom evitar, então nós falamos sobre isso. Volte aqui comigo, enquanto isso saímos com imagens de Aracaju, Sergipe. Um abraço para você que está nos acompanhando. A audiência chega pela internet na tvevangelizar.com.br. E olha, uma praia que dura apenas 6 horas por dia, tem que aproveitar, né? A Croa do Goré, que é uma das mais famosas de Aracaju. E isso acontece devido a um fenômeno natural decorrente do movimento das marés e que faz com que a ilhota surja do mar por algumas horas e depois volte a ficar submersa. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto com você nesse mês de maio com um convite especial. Você sabe que nós temos um grande objetivo nesse ano de 2025, na campanha de Jesus das Santas Chagas. Objetivos que visam levar um sinal de maior qualidade, mexer nos equipamentos, melhoria mesmo de equipamentos, mas também expansão, novos canais que nós queremos chegar mais longe com a evangelização. Então, nós contamos com a sua ajuda durante este ano de 2025. Já estamos na segunda etapa, nesse mês de maio. Então, você que já contribuiu em abril, eu convido a novamente contribuir em maio. São 5 etapas da campanha de Jesus das Santas Chagas, justamente porque nós temos objetivos que são grandiosos. Eu não mencionei o terceiro, mas você já sabe. Inclui o terreno da terra prometida. Fazer as melhorias que nós precisamos no próprio terreno, para poder começar a construir, para poder já preparar a sua vinda para cá. Então, tudo isso nós precisamos dar passos concretos. Por isso eu te peço, se você já é associado, você recebeu na sua casa um boleto amarelo. Aquele ali é destinado exclusivamente à campanha de Jesus das Santas Chagas. Mas se você não é associado e você quer nos ajudar, é só fazer a sua contribuição pelo CNPJ que está aparecendo aí na sua tela. Essa é uma forma segura de você fazer o seu Pix e saber que está sendo direcionado corretamente para a obra Evangelizar é Preciso. É por isso que nós direcionamos pelo CNPJ, é uma forma de segurança. Então nos ajude, nós lembramos que tem alguns mimos nessa campanha, então para quem já contribuiu em abril, vai contribuir também em maio, no mês de julho vai receber a fitinha que é específica desta campanha, porque une Jesus das Santas Chagas com Nossa Senhora do Carmo, o ano que foi dedicado a ela, aqui na obra Evangelizar é Preciso. E ao final das 5 etapas, você que conseguir nos ajudar, vai receber um tecido marrom que lembra o manto de Nossa Senhora e que foi
abençoado pelo Padre Reginaldo lá no Monte Carmelo. Então nos ajude. Você que está me escutando, me assistindo nesse momento, sabe o quão importante é a sua ajuda, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Então, muito obrigada pela sua confiança. Mas agora a gente vai falar sobre saúde na melhor idade. Eu gosto desse termo melhor idade porque tem muita coisa que dá para fazer. Tem gente que começa a fazer exercícios nessa idade, mas tem aquelas pessoas que já são ativas. Então, nós queremos saber da especialista hoje que cuidados que devem ser tomados, porque acredito que muitas vezes a pessoa ela sente que pode, né? A cabeça dela ainda está, digamos assim, ativa, mas às vezes o corpo não está exatamente como está a cabeça, né, minha querida? Então, bem-vinda, Luísa Esteves, médica do esporte, Hospital Marcelino Champagnat. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada a você. É isso mesmo, né? Tem muita gente, eu falo, nunca é tarde pra começar. Então é isso que você falou, tem que começar. Independente se você tem 70, 80 anos, melhor que comece, né? O quanto melhor antes. Que comece, claro. Mas é legal, nessa idade, você não vai começar, de repente, um exercício de alta intensidade. Começa aos poucos, vai progredindo conforme você for se sentindo bem, né? Sim. E passar com uma avaliação médica também é interessante, né? Pode ser um médico do esporte, mas pode ser o cardiologista que você está acostumado aí, ou o médico geriatra que você já acompanha. Comenta com ele que vai começar a atividade física, ele vai, né, às vezes pedir algum exame a mais, fazer alguma orientação, né? Sim. Mas o importante é começar. Sim. Agora, por exemplo, quem já tem algum histórico, já tem algum problema que seja específico, tem alguma restrição? Eu sei que o médico vai avaliar tudo isso, né? Mas, por exemplo, quais que seriam os principais fatores de risco, né? Aquelas doenças que você fala assim, ó, isso aqui a pessoa tem que cuidar, ela não pode simplesmente olhar para o que a OMS está falando, porque a OMS tem uma recomendação, né? Mas não pode ser uma coisa generalizada quando é algo do indivíduo, né? Claro, a gente tem que individualizar, mas eu vou te dizer, Carol, que cada vez menos a gente tá proibindo de fazer atividade física, é mesmo? Né? Antes até na gestação a gente falava, não, a mulher tem que ficar, não pode treinar. Mas em idosos também a gente falava, não, você não tem mais idade para treinar. E hoje a gente sabe que é muito raro assim eu ter que proibir um paciente de fazer algum exercício. É claro que, vamos supor, uma mulher que fraturou, né, na menopausa, a gente sabe que é muito comum, né? As pessoas que estão em casa já devem ter alguma amiga, às vezes, que caiu, quebrou o fêmur, né? Nesses casos, na recuperação, você não vai começar um exercício de corrida com muito impacto, né? Tá. Mas logo depois da fratura, né? Então, quando tá em vigência, no momento da fratura, você não vai fazer um exercício de muito impacto, né? Também, esses são alguns casos e algumas condições cardiológicas, mas hoje em dia, a gente até para quem teve, por exemplo, um infarto, a gente orienta a fazer atividade física. Claro, não vai fazer no dia do infarto, um dia depois, mas no próximo mês, assim, já voltar à atividade física. No começo é legal ter uma supervisão. Então, o que eu falo? Para quem quer começar, primeira sugestão é passar com o médico, comentar que você tá com essa vontade, né? E também, se você for começar e você tá numa condição dessa de ter alguma doença no coração, você tá um pouco inseguro, começa um exercício supervisionado, né? Então, vai na academia que você vai treinar. Se você tiver a possibilidade de ter um personal para te acompanhar, ótimo. Mas se você não tiver, comenta com o professor da sala. Fala, olha, eu vou começar aqui, como é que eu posso fazer? Porque esse profissional também vai orientar e vai ficar mais de olho em você, né? Então pelo que você está falando, tem muita gente dessa melhor idade que vai para academia para fazer musculação, por exemplo. Isso, eu vejo que tem muitos idosos começando musculação, o que é ótimo, e é bom, né? Muito bom. Porque a gente não pensa muito, né, Carol? Mas se a gente for raciocinar, assim, pra gente levantar aqui desse sofá, eu preciso ter músculo, né? Sim. Preciso da musculatura da minha perna, da minha coxa. Não é pra ficar fortão, né? Não são pra coisas básicas. Tem até alguns vídeos na internet que mostram, assim, um senhorzinho que começou a treinar, depois ele tava treinando pra levantar o netinho na árvore de Natal, pra colocar a estrela. Então, às vezes, a pessoa tá treinando não por estética. Funcional mesmo. Não pra ficar musculosa, mas pra parte funcional, pra você ter uma autonomia. Eu sempre falo, assim, que ter autonomia nessa melhor idade é muito importante, né? Porque eu acho que o que todo mundo quer é estar bem, né? Não precisar, assim, de suporte tão cedo, não precisar de uma ajuda para levantar, ajuda para locomoção, né? E o que vai garantir isso, uma das coisas muito importantes é a atividade física. E você falou locomoção, por exemplo, conforme vai avançando na idade, a gente precisa pensar nas coisas básicas, né? Você falou o agachar para sentar, o próprio passo que vai dar, tudo isso vai ficando melhor com exercício físico. Com certeza. A gente tem hoje em dia, que é bem legal comentar, uma condição que a gente chama de sarcopenia. Sarcopenia é baixa massa muscular e baixo funcionamento muscular. É considerado uma doença. Olha. Então, quem tem pouco músculo e tem pouca força, na verdade, pode ser avaliado por um médico, isso pode ser considerado uma doença. Olha. Porque ele, de fato, incapacita para muitas coisas.
coisas, né? Incapacita a pessoa de se locomover, às vezes ela vai ficar mais restrita ao leito, vai precisar de algum auxílio de terceiros, né? Então a gente treinar, e eu sempre falo também assim, que tudo que a gente não faz, o corpo vai esquecendo, né? Sim. Então, se a pessoa ela fica muito em casa, muito assim, só deitado o tempo todo, o corpo vai se esquecendo. A gente precisa treinar nossos músculos para eles se manterem ativos, né? Sim, então sim. é bem interessante. Sim. Isso, então, você considera que aquela pessoa que não teve muita atividade física ao longo dos anos, mas de repente vai começar a fazer, ela também vai ter um benefício. Porque quem já fez, imagino que já queira continuar, sim, não é? Mas tem sim, nossa, se começar, a hora que for começar tem benefício, e tem estudos que mostram que é bem interessante, que 10 minutos por dia já tem benefício. Olha só, não precisa ser muito. Não precisa. Ela pode começar aos poucos e também conforme vai ganhando força e aumentando isso. E aumentando, acho que esse é um caminho legal, né? E tem outra coisa bem interessante, que a gente fala em sedentarismo e a gente fala em comportamento sedentário. Sedentarismo é o que a gente conhece, é quando a pessoa não atinge as recomendações para atividade física da OMS. Então, se você não faz exercício físico nenhum, você é considerado sedentário. Mas tem o comportamento sedentário, que também é um fator de risco para doenças, que é o comportamento de ficar muito tempo sem uma atividade que gasta muito pouca energia, que seria ficar muito tempo sentado, deitado. Isso é considerado comportamento sedentário. E como a gente pode mudar isso também é interessante. Às vezes, o que você que está em casa pode fazer é pensar que não é só a atividade, o exercício físico não é o único caminho. Um caminho é também você, dentro da sua casa, levantar mais vezes. Por exemplo, quando terminou o bloco do programa, levanta na sua própria sofá e senta. Só isso vai te ajudar. Só sentado, ter mais movimento dentro de casa. Quando você estiver em algum lugar. Legal. Tem a escada e tem a rampa, se você puder, e a escada rolante. Se for uma escada que você consiga, melhor vai pela escada. Essas Entendi. coisas também, então eu acho que a gente não precisa começar com a pretensão, nossa, eu tenho que virar um atleta e fazer nananana. Não, começa com essas coisas simples, né? Movimentar mais dentro da sua casa, procurar esses meios de caminhar um pouco mais, isso ajuda também. Agora, comenta um pouco pra gente sobre exercício na água ou hidroginástica, que geralmente as pessoas nessa idade querem mais. É por recomendação médica? É porque tem menos risco, de repente, de lesão? Qual que é o motivo? A atividade aquática é muito recomendada. Tem muitas mulheres, principalmente homens também, que praticam hidroginástica, né? Um dos motivos é porque na água você não vai ter como cair. Então, para aquele idoso que tem um desequilíbrio muito grande, é um exercício bom, mais fácil e mais seguro, né? Mas eu comento que a água... E também tem, às vezes, você cria uma amizade, faz um grupo de amigas que vai na hidroginástica, daí começam a sair. Parte social, né? Então, essa parte social é muito legal do exercício. A parte mental também, né? Mas, o que eu falo que a hidroginástica não é o único caminho, assim. A gente precisa muito pensar também que quem tá em casa, assim, o ideal, o mundo ideal, né? Tá. Seria a pessoa fazer 3 tipos de exercício, tá? 3 seria o ideal. O primeiro, eu falaria que, além desses 3, tem mais um. O primeiro seria o começo de tudo, é esse de levantar um pouco mais, se movimentar um pouco mais. Que é essa atividade dentro de casa mesmo. Dentro de casa, né? O segundo ponto, eu colocaria que é a musculação, que é exercício de força para você manter e ganhar massa magra, porque normal a gente perder. Tá. Então a gente tem que treinar para pelo menos manter a massa muscular. Sim. Então é a musculação, que é aquilo que você vai na academia ou faz funcional. O terceiro é exercício aeróbico, que é exercício, por exemplo, uma caminhada, uma bicicleta, aqueles elípticos na academia. Pode ser na academia mesmo, pode ser esteira, na academia, não tem problema. esteira. Então, esse é outro exercício que vai treinar a parte de cardiovascular, coração, a parte metabólica. Então, esse exercício também é recomendado, né? E o terceiro, que seria recomendado para as pessoas da melhor idade, seria exercício de equilíbrio. Então, é muito bom fazer treinamento de equilíbrio, assim. Quais os tipos de exercícios que treinam equilíbrio? Por exemplo, pilates, yoga. É muito bom, porque o desequilíbrio e a queda, a gente sabe que pode trazer consequências muito ruins para as mulheres com osteoporose, né? Sim. Então, são esses 3 tipos: musculação, exercício aeróbico, que é aqueles de caminhada, bicicleta, e o exercício de equilíbrio, yoga, pilates. Ah, que legal. Boas dicas, hein? Muito obrigada, minha querida, por vir aqui Obrigada, hoje, eu que nos dar agradeço. dicas, que não vale só para os idosos, né? Vale para todos nós, com certeza. Sempre bem-vinda, tá? Obrigada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o que acontece quando você fica no celular antes de dormir. Então, volte aqui comigo. Nós saímos agora com imagens de Patos de Minas, Minas Gerais.
A cidade nos acompanha pelo canal 51.1, é o sinal aberto da TV Evangelizar. Conhecida por sua hospitalidade e cultura vibrante, a cidade também guarda histórias e fatos curiosos. Por exemplo, você sabia que a pamonha é tão importante para Patos de Minas que foi declarada Patrimônio Cultural do município? Já eu volto. E olha, na próxima segunda-feira nós temos um encontro no nosso Grupo Nacional de Oração. Noite de Louvor, que durante esta temporada está trazendo 3 semanas de purificação, água viva. Nós estaremos na segunda semana já, com convidados especiais. Então você vai acompanhar Frei Renan Barros, Miki e Ironi Spudaro. Então, que tal você já convidar alguém para participar aí na sua casa? Ou então fala assim, ó, sintoniza na TV Evangelizar. Se você não quiser ir presencialmente comigo, na TV Evangelizar chega para o Brasil inteiro. Às 19 horas, então, o Noite de Louvor. Agora vamos falar sobre o uso do celular. Não vou nem falar excessivo, porque tem alguns momentos em que nós temos que entender qual é o impacto das telas. E, por exemplo, na hora de dormir, o que acontece quando a gente se expõe muito às telas ou pouco mesmo, só que logo antes de dormir? Será que tem algum impacto na nossa saúde? Acompanhe comigo esse VT. Eles são o centro da atenção de muitos. Tem gente que não se separa do celular. Patrícia precisa do aparelho em sua rotina de trabalho. Mas tem um momento que a carioca precisa largar os aparelhos eletrônicos. Muito próximo de hora de dormir. Se eu mexer no celular, eu percebi isso, que meu tempo de sono era mais curto, que eu demorava mais tempo para poder pegar no sono. Estudos comprovam que o uso das telas tem afetado o sono das pessoas. Dados publicados em uma revista científica internacional revelam que 1 a cada 3 adultos diz ter algum tipo de insônia e que 1 hora de uso de tela na cama aumenta o risco do problema em até 59%. Nós temos uma substância, a melatonina, que é produzida pela glândula pineal, que está dentro da cabeça da gente. Essa melatonina, ela tende a crescer em ambiente escuro, e ela induz o sono. Naquela hora que você deveria estar já se preparando para dormir, no escuro, orgânica e mentalmente preparado, o celular está fazendo com que tudo isso aconteça para você não dormir. Mas qual seria o limite para o uso do celular? Nós precisamos, no mínimo, de 40 a 60 minutos, em torno de 1 hora, antes já nos afastar de exposição a ruído excessivo, a luminosidade excessiva, pode ser do celular, pode ser do despertador, pode ser de luz externa. Dona Neuza usa o celular para registrar momentos felizes, mas com sua experiência de 67 anos, a agricultora sabe que é preciso limitar o uso do aparelho. Eu só uso quando precisa. Alguma mensagem, ligar para meus filhos. Mas é justamente o público oposto aos experientes, como Dona Neuza, que mais chama a atenção dos especialistas quando o assunto é o uso abusivo de celulares. Os jovens, que já nascem conectados, acabam sofrendo mais com uma relação de dependência com os aparelhos. Vai impactar no sono, vai impactar nas relações interpessoais, vai impactar também na escrita. Às vezes a gente, hoje em dia, quando a gente vai escrever, parece que a gente desaprendeu como é que escreve, porque a gente está o tempo todo digitando. José Carlos até usa o celular, mas indica que todos larguem um pouco o mundo virtual. Agora mesmo, acabei de dar uma pedalada, né? E é isso. A gente tem que usar de forma sadia para que não possamos ter problemas, né? Causar um vício, uma dependência, que também causa uma dependência. Escolha dormir. Escolha a sua cama, escolha ler um livro, deixa o celular um pouco de lado, porque o celular virou livro, o celular virou despertador, o celular virou para ver o clima, se está chovendo, se está sol, o celular virou tudo. Escolha mudar um pouco.
E não é verdade que ela disse tudo, né? O celular virou tudo. Eu tava reparando esses dias que do lado da minha cama tem uma pilha de livro de 5 ali, que tá até meio exagerado, mas é uma dica que eu dou. Você pegar uma luz assim meio fraquinha, porque a luz meio fraquinha já dá sono, mas você também estando com o livro, você sai da tela. É muito bom e cria essa regra para você. Coloca ali um alarme para que você saia do celular 1 hora antes ou mais, né? Antes de dormir, que faz diferença, hein? E eu quero fazer um convite a você que quer apoiar uma obra de evangelização, que é essa aqui, ó, essa que você está sintonizado. Então você que me acompanha, que ainda não é associado da obra Evangelizar, saiba que é muito fácil você se tornar um associado. Está aparecendo aí o número, ó. Esse número aqui, o 3221-6060, é um WhatsApp. Você pode mandar ali a sua mensagem e dizer: quero apoiar a obra Evangelizar, é preciso. A nossa equipe vai entrar com você. Então nos ajude. É uma missão tão importante e nós queremos você fazendo parte desta família, tornando-se um associado. Agora você sabe que durante este mês de maio é um mês especial, né? É um mês que nós lembramos a devoção mariana. Por isso, este bloco especial para lembrar de Maria. Roda a vinheta. Você sabe que Maria tem diversos títulos. Talvez alguns deles você tenha até devoção especial. Mas hoje nós queremos trazer para você um título em específico. Da Nossa Senhora da Boa Hora. Nossa Senhora da Boa Hora vem ligado a diversas formas de veneração. Bom, as aparições podem ser divididas em doutrinas, em vida de Maria, sacramental, ícones milagrosos, e Nossa Senhora da Boa Hora é uma devoção mariana que tradicionalmente protege mulheres grávidas e os bebês, além de interceder na hora da morte. Por isso também a boa morte, né? A boa hora na hora da morte. É uma expressão de fé e esperança para que o parto seja seguro e tranquilo e que a vida seja abençoada em todos os seus momentos. A devoção à Nossa Senhora da Boa Hora surgiu em Portugal, na freguesia de Gafanha da Boa Hora. A imagem foi adquirida por um missionário natural da freguesia, que em seguida a levou para Salvador, no Brasil, e começou a divulgar a devoção. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora da Boa Hora começou a crescer e em 1807, a primeira igreja dedicada a ela foi construída em Salvador, na Ladeira da Boa Hora. Então, vamos pedir à Nossa Senhora da Boa Hora que possa interceder por nós. Eu vou convidar você para participar conosco do Terço Mariano durante todo esse mês de maio, às 7 da manhã e às 5:30 da tarde aqui na nossa programação. Então fique conosco, participe deste mês mariano aqui pela TV Evangelizar. Um ótimo fim de semana para você. Nos encontramos na segunda-feira. Fique com Deus.